Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 14. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a correção dos exercícios do nosso livro número 2. A primeira unidade desse livro número 2, ele traz uma Reading Comprehension, que a gente já fez bastante, e também a aplicação da Passive Voice. Ambos assuntos já trabalhamos bastante, porém, todo Reading Comprehension ele traz novo vocabulário, então prestem bastante atenção nessa parte. E antes de nós entrarmos efetivamente na correção dos exercícios, eu mais uma vez trago esse slide mostrando os tempos verbais para a construção da voz passiva e da voz ativa. Então, o mesmo tempo verbal que eu usar na voz ativa, eu tenho que usar na voz passiva, acrescido do past participle, do verbo principal da oração, ok? Em compensação, se eu tiver uma voz passiva e quiser transformar em voz ativa, o mesmo caminho tem que ser feito. O tempo verbal da frase tem que ser respeitado. Se na voz ativa estamos no past perfect, na voz passiva tem que estar no past perfect. Se tiver no present continuous, na voz ativa, voz passiva, present continuous, ok? Isso é muito importante e não pode ser esquecido. Agora sim que a gente já reafirmou mais uma vez a estrutura da voz passiva, vamos lá para corrigir os exercícios da página 5, 6, 9 e 10 do livro 2. Esse primeiro exercício aqui, na verdade, é o texto, né? É o Reading Comprehension que vocês têm que fazer, que vocês tinham que fazer para responder às demais questões. Prestem atenção, estamos falando de cultura e sociedade, tá? Então, é um texto com um vocabulário novo, com bastante palavras que vocês talvez não conheçam, mas pelo contexto, pela estrutura geral do texto, vocês vão conseguir realizar o exercício sem problemas. Agora vamos lá para as questões referentes a esse texto. Então, o número 1, ele diz, according to the text, mark true or false. Então, de acordo com o texto, vamos marcar verdadeiro ou falso. Letra A. People acquire their culture from the society they live in. As pessoas adquirem sua cultura, né, da sociedade nas quais elas vivem, tá bom? Então, true. De acordo com o texto e de acordo com o que a gente conhece também. Cultura é uma coisa adquirida dentro do nosso meio, tá? Letter B. Culture is something related to individual characteristics. People were born with them. Gente, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser falsa. E aí a gente não precisa nem voltar ao texto, né? Porque cultura é alguma coisa relacionada às características individuais. As pessoas nascem com ela. Nunca, de jeito nenhum. Cultura sempre será adquirida, ok? Letra C. The terms cultured, high culture and low culture are different ways to mean culture. They have the same connotations of the sociologists. Não. False. Podem olhar no texto que esses termos têm conotações diferentes, tá? Alta cultura e baixa cultura não significam cultura, tá? Eles têm significados diferentes. E cultured também significa uma pessoa aculturada, uma pessoa que é bem educada, que tem bastante conhecimento,
dentro daquela sociedade, né? Então, são termos com conotações completamente diferentes, ok? E letra D. The group of people sharing common practices and living close to each other in the same territory is called culture. No! Tá? Então, um grupo de pessoas que compartilham as mesmas práticas e vivem próximas uma da outra no mesmo território é chamado de cultura. Não, de jeito nenhum. A cultura, na verdade, ela consiste em dividir não o mesmo território ou mesmas práticas. Cultura significa dividir os mesmos hábitos, os mesmos conceitos, tá? A gente vive dentro de uma cultura e que ela engloba uma terminologia muito maior do que simplesmente o espaço territorial, você viver perto de uma pessoa ou de outra. A gente tem vários níveis culturais dentro de diferentes sociedades, tá? Esse termo aqui que ele descreveu uma sociedade. O número 2, a gente acabou de responder, porém sem extrair respostas do texto. Vocês vão pegar as letras falsas, B, C e D, e extrair do texto frases que expliquem por que essas frases não são verdadeiras, né? Então, extraiam do texto. Aqui eu trouxe o exemplo, né? Que explica por que essas frases não são verdadeiras. Aqui, a gente já está na página 9, que a gente traz no primeiro exercício, né? Put the two following sentences used as examples of passive voice structures into the active voice. O que vocês têm que fazer? Pegar essas duas sentenças da letra A e da letra B, que estão na voz passiva, e transformá-las em voz ativa. O que é necessário? Tirar o foco da ação e colocar o foco no sujeito, em quem pratica aquela ação, né? Então, eu tirei o foco da ação ou do resultado, né? Na verdade, tirei o foco do resultado e coloquei o foco no sujeito. Letra A. High culture is generally pursued by the upper class. A alta cultura é geralmente buscada pela classe superior, né? Então, a classe superior normalmente busca a alta cultura. É essa a troca que a gente tem que fazer, tá? Então, aí, letra A fica The upper class generally pursues high culture. E letra B, The working and middle class generally pursue low culture or popular culture. Ok? Transformamos de voz passiva para voz ativa. A número 2 é exatamente o contrário. As frases estão na voz ativa e vocês vão transformá-las na voz passiva. Então, na primeira, ele diz, remember that sociologists define culture. Então, vamos lembrar que sociologistas definem a cultura. Não. Então, vamos inverter. Remember that culture is defined by sociologists. Lembre que cultura é definida pelos sociologistas. Então, invertemos a ordem. Na letra B, sociologists define society as the people who interact in such a way as to share a common culture. Então, aqui, de novo, os sociologistas definem sociedade, bababá. Vamos inverter. Society is defined by sociologists. Então, a sociedade é definida pelos sociologistas. E aí, transformamos na voz passiva.
Aqui no número 3 era um exercício bem tranquilo, só para a gente completar, né, com a forma correta da voz passiva. O verbo que vai para o past participle já estava entre parênteses e vocês só precisam ler a frase e entender em que tempo verbal isso foi pensado, né? Isso foi dito. Então, só como exemplo, the school was built in 1950. A escola foi construída em 1950, não caberia outro tempo. Eu não posso dizer que está sendo construída, nem que será construída, tá? In 2006, it was closed, and for the past 10 years, it has been closed. Então, em 2006, ela foi fechada e pelos últimos 10 anos, ela continua estando fechada, né? Então, vocês precisam observar só em que tempo verbal isso foi pensado, estruturado para usar a correta forma da voz passiva. E no número 4, botar ali entre parênteses se estamos falando de passive or active voice. Então, na primeira, nós temos a voz passiva. No Brasil, novas descobertas estão sendo feitas para encontrar a cura da AIDS. Estão sendo feitas. Então, being, e estamos falando de voz passiva. Temos que observar os tempos verbais que estão sendo utilizados, ok? Temos tempos verbais, aqui a gente pode estar falando de past participle, de present continuous, de future continuous. Então, temos que ver qual é o tempo que se encaixa dentro dessa frase. Letra B. Too many people have traveling abroad. Voz ativa. Muitas pessoas têm viajado para o exterior. Então, aqui a gente já está falando de um tempo contínuo. Letra C, também voz ativa. Tourists have been walking to see the wonders of the Rio. Os turistas caminham, andam para ver as maravilhas do Rio. Voz passiva, a de baixo. Everyone is being warned. Prestem atenção que aí o warned é que está fazendo o past participle, não é o been, porque o past participle do verbo be é o been, com dois s e n, ok? E John had been helped by his father. Aqui nós também estamos com aqui o been está fazendo a voz passiva. E John tem sido ajudado pelo seu pai. Tinha sido, desculpa, né, que é passado. Então, had been helped. Had, no passado, tinha sido ajudado pelo seu pai. Ok? E aqui, nesse último exercício, vamos preencher com voz passiva ou ativa, nos espaços em branco, com os verbos dados. Então, prestem atenção na construção para a gente saber se estamos falando em voz ativa ou em voz passiva. E vamos completar de acordo com o uso adequado. Esses últimos 2, 3 exercícios, eles, na verdade, não trabalham exatamente só a voz passiva. Estamos trabalhando principalmente a leitura, a compreensão, né? A gente está entendendo essa frase e aí sim aplicando o conceito da voz passiva, ok? Ou ativa, né? Que aqui nesse último exercício nós temos a utilização dos dois, beleza? Então eu trouxe aqui as respostas. Acompanham, vejam que, por exemplo, na primeira situação, I boarded the plane. Então, voz ativa. My life was arranged by the flight attendants. Então, aqui já estamos na voz passiva. Vamos fazendo a interpretação de acordo com o uso que a gente já sabe dessa estrutura da voz ativa e da voz passiva. Ok?
E nesse último exercício, vocês observem a figura e marquem as respostas que estão corretas de acordo com o desenho, e embaixo a gente vai reescrever as que estavam erradas. Então, a primeira está errada, the waitress is being carried by a tray. Não, a garçonete não está, ou o garçom não está sendo carregado pela bandeja, é a bandeja que está sendo carregada pela garçonete. Desculpa, o primeiro é a garçonete. O segundo, the waiter is being sat by the table. Não, o garçom não está sendo sentado, sendo acomodado pela mesa. Ele o garçom não está sendo servido pela mesa, ele está servindo a mesa. The silverware has been placed on the table. Está certo. Segunda está certa. E as outras, a woman is being fed by her daughter. Não, quem está sendo alimentada é a filha pela mãe. E a outra, a drink is being drunk by a man. Não, a drink is being drunken by a glass. Não, o drink está sendo bebido por um homem e não por um copo, ok? E aqui vamos transformar as sentenças, vamos fazer, as passive voices com as sentenças dadas. Então, Sophie invited us to the trip. We were invited to the trip by Sophie. They washed their bikes every weekend. Their bikes were washed every weekend. I will hide the money in a safe place. The money will be hidden in a safe place. Ok? Essa é a construção. Sei que esse exercício foi um pouco longo, mas era importante que a gente fizesse essa correção um pouquinho mais detalhada, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui hoje. Eu espero que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas, mas se ficaram, a gente se encontra na nossa aula online e esclarece todas elas, ok? See you soon, guys. Bye bye.